Olá pessoal, tudo bem? Continuando um tema muito complexo, que é sobre hérnias de disco na gestação. Nesse bloco a gente vai falar a respeito do tratamento não medicamentoso das hérnias de disco. É um tratamento que a gente vai dar uma esmiuçadinha um pouco sobre eles e tentar, de uma maneira bem breve, passar todas as orientações de como fazer o tratamento não medicamentoso na gestante. Não deixe de nos seguir nas mídias sociais no @neuromongi. Quando a gente fala do tratamento não medicamentoso da hérnia de disco na gestação, a gente basicamente está falando de três coisas fundamentais. A osteopatia, e aí a gente encontra completamente a área da fisioterapia e a sua importância fundamental no tratamento desses pacientes com algumas modalidades que eu vou citar apenas, mas o ideal sempre é que você tenha esse profissional da fisioterapia acompanhando desde o começo da gestação, uma vez que a evolução da gestação tem pormenores específicos e a fisioterapia, junto da osteopatia, tem uma grande importância no manejo não medicamentoso para controle das dores. Um outro ponto que a gente vai comentar também é a realização das sessões de pilates, que também são fundamentais, respeitando-se as limitações da coluna da paciente, do peso, da mobilidade, sempre com um profissional específico que cuida da realização dos exercícios durante a gestação. E, por fim, a realização de acupuntura, ou seja, sessões que podem ser feitas mediante aplicação de agulhas em pontos específicos para controle das dores, com a ressalva dos profissionais já habilitados e já capacitados neste tipo de tratamento, uma vez que o desconhecimento pode inclusive ser uma condição de agravo para essas condições da gestante. Quando a gente fala da fisioterapia, da osteopatia, a gente precisa realmente dos profissionais melhor capacitados, melhor treinados nesses tratamentos, principalmente porque a gente vai utilizar aqui muito das compressas quentes, dos exercícios de alongamentos que podem ser feitos sob supervisão, sempre limitando-se, aceitando o limite do corpo, do que a paciente consegue ter de alívio de dor ou até de levar a paciente a ter dor, ou seja, se um exercício está levando a paciente a ter dor, esse exercício para ela passa a não ser recomendado, e é importante que essa troca de alongamento seja feita pelo profissional. As compressas também, principalmente as quentes, têm um alívio e um relaxamento muito importante da musculatura e do tônus do eixo em pé, do eixo ortostático que a gente diz dos pacientes, fazendo com que sim seja uma condição de tratamento que não deve ser esquecido de maneira alguma e que pode ser realizado em casa sem necessidade de ir a um consultório fisioterápico para fazer esse tratamento. Lembrando que aqui a gente não está falando daqueles fornos de fisioterapia que muitos pacientes recomendam, muitos pacientes citam no consultório, em que você fica de costas com um instrumento que fica emitindo calor nas suas costas, por uma questão óbvia, né? Principalmente por conta do útero da gestante e da posição, que não se recomenda que isso seja feito. Além disso, quando a gente fala da gestação e da coluna, é muito natural que as gestantes assumam a posição de lado, né? Elas costumam ficar muito mais deitadas no lado da esquerda, para uma questão específica circulatória, e sempre com um apoio nos joelhos. Isso faz com que haja um alívio das dores nas costas. É uma ferramenta importante, inclusive com muitos desses travesseiros sendo bem populares em lojas ortopédicas, para que sejam colocados entre os joelhos, e muitos desses pacientes, depois da gestação, continuam com esses travesseiros nos joelhos, além de, obviamente, ter um ajuste do colchão e da postura ao dormir. A gente sabe que a postura de decúbito inferior, que a gente fala, né, o decúbito ventral, barriga para baixo, pode fazer com que haja assim um aumento das dores nas costas desses pacientes e, obviamente, numa gestante isso é muito difícil de acontecer. Ou seja, não é uma posição recomendada para gestante, principalmente nas fases mais avançadas da gestação. Aqui entra uma parte também interessante quando a gente fala de uso de faixas de tensão na gestante. É um artifício que pode sim ser feito por profissional treinado, e isso alivia muito a sobrecarga mecânica e o eixo em pé da coluna do paciente, sendo que tratam-se de faixas tensionadoras, principalmente que ativam propriocepção e percepção corporal em relação à posição que a gente está e as necessidades que o corpo precisa. Ou seja, são elementos que seriam como se fosse a função de um colete
Lógico que não é um colete, mas determina que haja uma contraposição dos elementos osteomusculares antagonistas e agonistas, fazendo com que dessa maneira a gente se lembre de que devamos manter a posição corporal daquela forma que seria induzida pelas faixas tensionadoras. Isso é um artifício muito interessante, vários profissionais da fisioterapia já utilizam nos seus consultórios e no caso da gestação, fundamental a sua aplicação. E fora dos momentos de crise, né, que isso é mais importante que a gente entenda, que a gente avalie a evolução dos exercícios do Pilates, uma vez que o Pilates, na crise de dor, ele é totalmente contraindicado. Nessa situação da crise de dor do paciente com dor nas costas, as modalidades não analgésicas e analgésicas medicamentosas podem ser feitas. As modalidades não analgésicas medicamentosas são essas que a gente está comentando, e as medicamentosas a gente vai falar no próximo vídeo. O que é importante? Entender que a gestante com dores não deveria fazer os exercícios como Pilates. Alguns profissionais até indicam modalidades analgésicas apenas do Pilates, de relaxamentos muito leves. Porém, quando esses pacientes têm crise, as crises podem ser pioradas nessa situação do Pilates, na vigência da dor, portanto a gente não recomenda que o paciente faça o Pilates estando em crise. Fora das crises, sem nenhum problema, o paciente até tem que ter essa dedicação aos exercícios do Pilates para que possa ter um controle não medicamentoso das suas dores. Então é isso, pessoal. O próximo vídeo a gente vai falar a respeito dos vários tipos de tratamento, aí sim, medicamentosos, e postular a respeito do risco-benefício dos medicamentos em associação com a gestação e com as dores da coluna que podem continuar mesmo após o período da gestação em várias das pacientes. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.